pra cantor tá ótimo, né? Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber... Então, só não. Professor Kleber Pio! Erika Pico! So cry! Erika! So cry! Vamos chegar, galera. Eu cheguei até atrasado. Marquei 7h30, já são 7h34. Vamos lá. Até cry. Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Começando mais uma aula especial hoje. Até fiz até uma enquete aqui. Se o nosso filho do nosso presidente Eduardo Bolsonaro pode ser presidente da República agora em 2022. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Eu estou aqui com nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Nossos alunos da mentoria já estão aí. Érica, quem mais está aqui? Érica Santos, Érica Pico é minha colega de faculdade. Um abraço, Érica. Quem mais? Jaiane, um abraço. Heitor, um abraço. Galera, hoje vamos falar um assunto, um assunto realmente que é um abraço. Dá uma travada na cabeça dos alunos, Heitor, que é um negócio chamado inelegibilidade reflexa. Eu quero isolar, quero recortar a aula de hoje nela. Vamos trabalhar a inelegibilidade reflexa e a gente vai responder essa pergunta de hoje aí. Se o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele pode ou não pode ser presidente da República em 2022 e 2022. Bacana? Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos, né? Hoje estou aqui meio friozinho, né? Mas bacana, vamos lá, uma gravatinha para ficar bonito na foto. Vamos lá, olha só. Pessoal da mentoria, né? Essa aula aqui é uma aula de reforço nos alunos da nossa mentoria. Nossos alunos da mentoria que são um acompanhamento que eu faço, né? Hoje de forma personal com os meus alunos, né? Hoje os alunos, professor, qual cursinho que você está dando aula? Eu não estou trabalhando em cursinho preparatório, estou trabalhando exclusivamente com os meus personagens. Né? Hoje eu estou trabalhando de forma personal com os meus alunos, né? Não é porque não vou deixar de dar aula de cursinho, como for convidado eu vou dar aula. Mas eu tenho essa minha mentoria que realmente é uma empresa agora, onde a gente trabalha com esse acompanhamento. O aluno ele fala, me dá a dor, o que você quer? Ah, eu quero ser juiz. Eu vou trabalhar em cima disso, montar toda a estrutura da aula dele. Bacana? Beleza do curso dele. Agora nós temos a mentoria para a polícia, PJC, vamos ter CFO agora 10 de agosto, a gente começa uma turma magnífica de CFO, PJC e OAB para o 33, que vai ser dia 17 de outubro. Bacana? Beleza? Então vamos lá. Pessoal da mentoria, pega o material, vamos lá. Kaira, já vi Kaira aí também, vamos lá. Beleza? Ohayou gozaimasu tá para você também. Tânia, ohayou gozaimasu. Bom dia, né? Em japonês. Gente, direitos políticos. Deixa eu só dar uma introdução para a galera aí chegando, para que quando chegar na inelegibilidade a galera já matar. Bacana? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que entender que os direitos políticos, né, eles estão contidos na nossa Constituição Federal, no nosso capítulo 4 da nossa Constituição, né? Eu tenho os direitos políticos, capítulo 4, e capítulo 5 os partidos políticos, tá? Tanto o capítulo 4 e o capítulo 5 fazem parte do título 2, que é o título dos direitos e garantias fundamentais. Pronto. Então, nessa concepção topográfica, eu entendo que dentro desse grande conjunto chamado direitos fundamentais, eu tenho as espécies ali dentro. O artigo 5º, que são os direitos individuais e coletivos. Eu tenho o capítulo 2º, melhor dizer, esse é o artigo 5º, capítulo 1º. O capítulo 2º, que vai até o artigo 6º, até o artigo 11, que são os direitos sociais. Depois o artigo 12 e 13, que são o Tratado de Direito da Nacionalidade. O 13 fica perdido ali, que vai falar sobre símbolos em língua portuguesa, símbolos da República Federativa do Brasil. E aí já vem o artigo 14, que trata da chamada direitos políticos. E por fim, eu tenho os partidos políticos, que vai até o 17. Bacana? Então eu tenho esse é o nosso cenário. Então, eu tenho que esses são os chamados direitos fundamentais nesse grande grupo. Mas você sabe, nós estudamos já várias vezes, eu canso de falar que você sabe que a cláusula dos direitos fundamentais é uma cláusula aberta. Pelo fato de que outros direitos fundamentais podem estar postados dentro da nossa Constituição, fora desse grande grupo, dentro desse título 2, como também até fora em diplomas internacionais, que devem ser reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico como norma constitucional. Bacana? Beleza? Então, nesse sentido, eu tenho que os direitos políticos, eles têm contido ali do artigo 14 para frente. Bacana? Beleza?
Então eu tenho que a natureza de direitos políticos são direitos públicos subjetivos, bacana? E ali eu tenho que, e começa pelo artigo 14, né? O artigo 14 vem reinando dizendo a soberania popular exercido pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Quando ele coloca plebiscito, referendo e iniciativa popular, a nossa Constituição está falando que o nosso sistema de direito, o nosso sistema é um sistema semidireto ou participativo. No sentido de que é uma mistura onde nós participamos diretamente da democracia através do nosso voto, através do plebiscito, através do referendo e através da iniciativa popular. Então, tem uma manifestação direta nossa, digamos, na gerência do Estado, digamos assim. Porque a regra, nós sabemos disso, eu falo assim, se alguém te pergunta uma pessoa na rua, o sistema brasileiro é uma democracia direta, que a gente participa diretamente, ou é indireta? A gente nomeia através de uma procuração para que os nossos representantes, nossos políticos, representem o nosso nome. Ah, a pessoa fala, é indireta, porque a gente representa. Aí você pode dizer, não é indireta, porque existem alguns instrumentos da democracia direta infiltrados na nossa Constituição Federal, que eu posso citar para você 3, que está no artigo 14, mas eu posso também incluir aqui o voto também, tá? Então eu tenho 4 instrumentos onde você, participamos diretamente da democracia, na gestão política, digamos assim. Quais são? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e o voto. Bacana? Beleza? Tranquilo. O plebiscito não pode ser confundido com o referendo. O plebiscito é a consulta prévia à população de determinado ponto a ser discutido. O plebiscito, até eu forço um pouquinho, né? Em vez de você falar fala pré, fala plebiscito, porque você vai lembrar de consulta prévia, né? Exatamente, a consulta é prévia, realizada diretamente ao povo. O plebiscito, existem obrigações dentro da nossa Constituição Federal. Por exemplo, para você partilhar um Estado, você dividir o Estado. Esses dias ocorreu um plebiscito questionou ao povo do Pará se eles queriam dividir o Estado do Pará em 2, em Carajás e Tapajós. Foi feito o plebiscito, foi a consulta prévia realizada ao povo. E o povo realizou essa consulta prévia. O povo perguntou, vocês querem dividir o Estado? O povo falou, não. Veja, exteriorizou diretamente a vontade popular. É a democracia direta refletindo dentro da nossa Constituição. Por isso que quando você observa na prova, você vai dizer que a nossa democracia ela é semidireta ou participativa. Beleza? Tranquilo? Um sistema híbrido. Ela mistura um pouquinho nesses 3 conceitos, como também essas outras. Bacana? O referendo já é ao contrário. O referendo é um sistema onde eu faço a norma e submeto ao povo o referendo a ser realizado. No nosso Brasil, o referendo mais conhecido foi o referendo realizado do Estatuto do Desarmamento, né? Que foi questionado ao Brasil se nós queríamos ou não possibilitar a comercialização de armas de fogo no Brasil. Beleza? Tranquilo? E por fim, é a iniciativa popular. A iniciativa popular, nós sabemos que ela tem uma construção. Cuidado. A nossa Constituição estabelece regras da iniciativa popular. É a possibilidade do povo realizar, o povo propor norma, o povo propor uma iniciativa popular, fazer lei. A gente produzir uma lei. Bacana? A iniciativa popular, ela pode ser federal, estadual e municipal, direcionada ao seu legislativo respectivo. Municipal, eu vou direcionar a Câmara. Estadual, vou direcionar a Assembleia Legislativa e, se for Distrito Federal, a Câmara Legislativa e, se for federal, ao Congresso Nacional. Bacana? Eu direciono para essas casas. Lembrando que na iniciativa federal, eu vou dar entrada direto na Câmara e não pode ocorrer, inclusive, a alegação lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, de um vício de iniciativa, tá? Um vício de iniciativa ou vício de forma. Não pode ser suscitado isso, porque o povo não sabe fazer, então não pode ser suscitado um vício de forma. Bacana? Beleza, mas isso a gente não é nosso debate hoje. Nós vamos falar a respeito de inelegibilidades. Bacana? Beleza? Só lembrando que nós temos a capacidade o professor Jefferson é um mago do conhecimento verdadeiro. O professor Jefferson não é um poço, é uma vazante de conhecimento. Está dando profundidade a respeito do preferido do plebiscito e referendo. No exercício da democracia direta, pode, posteriormente, o Poder Legislativo editar legislativo em sentido contrário ao que foi decidido diretamente pelo povo. Bacana. Trouxe um conceito, inclusive, de Pedro Lenza. Pedro Lenza trata disso muito bem na obra dele. Obrigado, professor. Ele completou a parte do plebiscito. É bom ter um público de alto nível que a gente começa a discutir bastante. Mas isso não é hoje, viu, professor? Não vou trabalhar isso com eles hoje, não.
Inclusive, você sabe que existe a possibilidade de uma reforma do plebiscito só trazer uma pergunta, né, que é a respeito do plebiscito, se pode ou não ser alterado futuramente. O plebiscito não. Se desse sim é sim, o referendo pode ser alterado, tá? O plebiscito, quando ele é determinado, professor, eu vou responder a sua pergunta. Quando o plebiscito ele é perguntado ao povo, se ele disse sim, deve ser obedecido, bacana? Deve ser obedecido. Se ele disse não, não deve ser obedecido. A iniciativa popular, quando é realizado, a mudança a respeito do que plebiscito é isso que eu falei, sim, sim, não, não. Tá, beleza. Então, a respeito do plebiscito, se ele disse sim, deve ser respeitado à vontade, tá? Se disse não, deve ser observado da mesma forma. O referendo que tem essa possibilidade de haver uma ratificação, não, mas o plebiscito tem que ser alimentado à vontade popular. Tanto é que, se o senhor estudar o processo de separação que foi realizado no processo do Pará, eu tive que dar uma olhada nesse procedimento, estudei um pouquinho, a vontade popular ali foi obedecida de plano. Quando o povo do Pará disse não pode, e foi determinado que não poderia, tá? Não foi um projeto de lei, né? A iniciativa legislativa é iniciativa popular, né, professor? São coisas distintas aí. Não sei com qual que o senhor está falando, mas é basicamente isso daí. Bacana? Beleza? Não sei se eu te respondi na altura que o senhor merece, mas estamos aí. Beleza? Dentro dessa ideia da democracia direta, professor, nós temos também, tem que lembrar os alunos também, a possibilidade de alguns outros instrumentos da democracia direta que estão constituídos no nosso Brasil. Aliás, não temos no Brasil. Eu tenho o sistema do recall e também eu tenho o veto popular. O recall, também determinado recall, é a possibilidade de quando um determinado legislador, ele não está realizando seu papel de forma correta. E aí, através de uma possibilidade, digamos assim, da própria população, através de instrumentos populares, esse cara pode ser sacado, ele pode ser retirado do seu sistema eleitoral, ele pode ser retirado digamos assim, do próprio Congresso em si. Mas é um sistema que não é adotado no Brasil. Imagina se fosse, né? Não é sobrar deputado, não é sobrar nenhum vereador. Bacana, beleza. Vamos entender o seguinte, existem dois grandes grupos de capacidade, capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é a possibilidade da pessoa votar. E a capacidade eleitoral passiva é a possibilidade da pessoa ser votada. Bacana, tranquilo, maravilha. Eu tenho que aprofundar com vocês a respeito das chamadas inelegibilidades, que vão refletir diretamente na capacidade eleitoral passiva, de ser votado. Bacana? Então eu tenho o seguinte. Lembrando que nos requisitos para a elegibilidade existem idades. Deixa eu passar, existem algumas idades determinadas, tá? É fácil você decorar. Primeiro você vem embaixo até o meu colega, o professor José Neto, diz muito bem isso, né? Ele fala que o primeiro, o fogueteiro do tráfico, né? O fogueteiro do tráfico é aquele que precisa de uma idade mais tênue, é o de 18 anos, que é o candidato a vereador. O vereador, a idade mais baixa, a mais mínima que eu temos, é o candidato a vereador. Se ele tiver 18 anos, na data da inscrição, tá diferente, tá? Os outros demais candidatos, eles podem comprovar a sua idade por ato da posse. Mas esse vereador, ele tem que comprovar a sua elegibilidade no ato da inscrição. Porque pode acontecer, como acontecia em algumas hipóteses, do cara ter 17 anos, concorrer com 17 anos e ser inimputável. Algumas situações criminais dentro do próprio Código Eleitoral, algumas situações penais que são estabelecidas no âmbito eleitoral ou até crime comum. Bacana? Beleza? Então, nesse contexto, foi alterada a norma no sentido que o vereador ele precisa comprovar no ato da sua inscrição. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos lá. Ponto. Vamos falar da inegibilidade. Vamos marcar para... O que eu falei? A pergunta da aula de hoje foi o seguinte. Eduardo Bolsonaro, ele pode ser candidato a presidente em 2022? Fiz essa pergunta para a galera. Ele pode ou não pode? Vamos lá. As inelegibilidades eles estão dentro do grupo da chamada capacidade eleitoral passiva. É a capacidade de ser votado, beleza? Isso, registro da candidatura. Tá? A inscrição quis dizer no registro da candidatura. Perfeito, Jaime, no registro da candidatura. Bacana? Beleza? Falei inscrição leia-se registro da candidatura, o vereador. Bacana? Beleza? Tranquilo? Existem as chamadas inelegibilidades. As inelegibilidades, elas podem ser absolutas ou também podem ser relativas. As absolutas é para qualquer espécie de cargo. As inelegibilidades absolutas são aquelas que são datadas para qualquer espécie de cargo. Bacana? Beleza? Quem são os inelegíveis de forma absoluta? Ou seja, aqueles que não podem votar
e não podem ser votados. Devagarzinho, vamos devagar para nós entendermos, tá? As inelegibilidades absolutas, eu tenho o parágrafo 4º do artigo 14 que diz assim: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Aquele que não pode tirar nem o título de eleitor. Os conscritos e os estrangeiros. Bacana? Os estrangeiros e os conscritos, eles são tidos como os inalistáveis. Eles não podem ter o título de eleitor como nós temos. Você não pode ir lá e retirar junto à Justiça Eleitoral o seu título de eleitor. Os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. Quem são os conscritos? Conscritos são os militares não elegíveis. A nossa Constituição ela faz essa distinção. Ela fala de militares elegíveis e militares não elegíveis. Bacana? Beleza? Então, esses militares não elegíveis são aqueles militares que estão... o recruta que está durante o serviço militar obrigatório. Até caiu um dia uma questão que foi assim. Até para o promotor, professor Jefferson, foi até para o promotor. Perguntou-se o seguinte: o sujeito tinha 16 anos, bacana? E ele já tinha o título de eleitor. Ele foi até a junta militar e ele foi recrutado. Bacana? Ele já tinha tido Você sabe que a pessoa pode votar. É facultativo votar com 16, 17 anos. Ele já tinha o título de eleitor e aí ele foi recrutado. Foi chamado pela pátria para servir às Forças Armadas. E aí questionou-se, na época que ele foi recrutado, tinha uma eleição. A pergunta era, ele poderia votar? Porque, veja, ele já tinha o registro da candidatura. Ele já tinha o título de eleitor. E aí, ele poderia votar? Foi questionado numa prova de promotor de justiça. Nessa situação, ele não pode votar. Mas, professor, veja, o senhor disse que os inalistáveis são os conscritos. Bacana? Bacana. Mas ele já tinha o título de eleitor. Se ele já tinha o título de eleitor, não poderia ser impedido de votar. Mas essa sacada, quando ele está servindo ao exército, por questões, digamos assim, de foco, direcionamento, de amor à pátria, e não se envolver em questões políticas, né? Isso até é um ranço das nossas constituições anteriores. Ele tem que estar focado, tem que estar direcionado para o serviço militar obrigatório e sem estar vinculado às questões políticas. E nesse contexto, o título de eleitor dele é recolhido pela segunda sessão, salvo engano, né? A segunda sessão recolhe o título de eleitor dele. Então, enquanto ele estiver durante o serviço militar obrigatório, deu a primeira baixa já em abril, maio, ele já saindo, ele já recebe de volta o título de eleitor e fala, ó, tá liberado, aí ele pode votar. Bacana, tranquilo, inelegibilidades absolutas, beleza? As relativas, o artigo, o nosso artigo, o próprio 14, ele vai tratar o seguinte, olha, poderá existir outras inelegibilidades relativas, outras, que vão ser realizadas, até fala relativas porque é determinada para vários cargos, e o sujeito pode concorrer a um e não pode concorrer a outro, bacana, em algumas situações peculiares. A nossa Constituição estabeleceu, principalmente, 3 situações para os chefes do executivo. Agora eu quero sua total atenção para tudo que está fazendo. Pessoal que não é da mentoria, pessoal da mentoria, nós estamos no tópico 12.21, tá? Aliás, 1.2.2.1, tá? Que eu deixo bem fatiada a apostila, né? Pessoal da mentoria, pega aí. 1.2.2.1. Pega aí. Se localizou? Bacana? Dá um joinha para mim. Pessoal que está assistindo a aula, pega aí o artigo 14 da Constituição, faça a letra, pô, em vez de assistir novela, vamos assistir, pega o artigo 14 da Constituição, vai que você decide fazer um concurso público, vai que você decide aí fazer um exame de ordem, fazer um curso de direito. Pega aí o artigo 14 que nós aprendemos até. O artigo 14 vai falar o seguinte, como eu disse para vocês, no parágrafo 5º, o 6º e o 7º, vai tratar das chamadas inelegibilidades que são, preste atenção, direcionada aos chefes do executivo. Aos chefes do executivo. Direcionada aos chefes do executivo. Pode existir outras elegibilidades que são direcionadas, por exemplo, para o legislativo, para quem vai candidatar para vereador, para quem vai candidatar para deputado, sim, mas não é o nosso foco agora, é lá na lei eleitoral. O que nós vamos trabalhar na Constituição são as 3 situações que são direcionadas ao chefe, ao manda-chuva do Poder Executivo nas 3 esferas. Na primeira esfera, lá em cima, na federal, eu tenho o presidente da República. Na segunda esfera, eu tenho o governador do estado e o governador do DF. Lembra, o governador do estado e o governador do DF tem a mesma aqui, digamos assim, o mesmo nível. E, por fim, o município, né? O município eu tenho o prefeito. O governador, bem que do DF, ele mistura. Ele tem competências do estado e competências do município. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha. Então, nós vamos bater ponto a ponto e nós vamos dissecar mesmo
cada situação, beleza? O artigo 14, parágrafo 5º, traz a primeira hipótese. Olha lá, pega comigo aí sua Constituição, o pessoal pega o material. Proibição do terceiro mandato consecutivo para os chefes do Executivo. Chefes do Executivo, não tem isso, chefes do Executivo. Artigo 14, parágrafo 5º fala assim, leia comigo. O presidente da República, os governadores de Estado e do DF, os prefeitos, e que os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Sim, Jéssica, sempre vai estar aqui no Instagram e no YouTube, viu? Fica tranquilo, viu, gente? O pessoal da mentoria não precisa nem perguntar, já sabe que eu salvo sempre aqui no Instagram e vai estar salvo também no nosso YouTube. Fica tranquilo. Vou subir hoje mesmo, viu, Jéssica? Pode ficar tranquilo. Sempre estará. Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte. Vamos lá. O nosso presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele está no primeiro mandato. Bacana? Beleza? Ele pode agora ele candidatar em 2022 para um segundo mandato? Sim ou não? Sim. Pergunto, ele pode um terceiro mandato? Não. Seguido, não. O que pode acontecer? Como foi mais ou menos o que estava acontecendo no governo ali na época do governo PT? O Lula ficou 4 anos, depois ele ficou no segundo mandato mais 4 anos. Bacana? Depois veio a Dilma, ficou 4 anos. O plano era ela ficar mais 4 anos, depois ele vinha de novo 4 e mais 4. É possível? É possível. É plenamente possível isso. Bacana? Então, a pessoa pode ficar 4 e ser reeleita para mais 4. Ele não pode realizar mais um mandato consecutivo, ok? Então, não pode ficar ali 12 anos consecutivos. Mas ele pode ficar 4 mais 4. Bacana? Então, somente 2 mandatos de 4 anos consecutivos. Bacana, você entendeu isso? Crava isso. Professor, existe alguma exceção para isso? Não tenho exceções. Bacana? Eu quero que você crava isso. Beleza? Gente, a aula de hoje vai ser aprofundada. Eu vou descer um pouquinho agora mais aqui nesse ponto. Vamos descer agora nesse ponto ainda. Vamos imaginar a seguinte situação. O presidente Bolsonaro, ele agrava o estado de saúde dele, digamos, agora nesse ano. Tudo que eu falar aqui serve para o governador e para o prefeito também, tá, gente? Imaginamos que o presidente Bolsonaro ele agrava o estado de saúde dele e ele tem que renunciar. E ele renuncia. E aí o cargo quem sobe o poder é o vice-presidente, que é o Mourão. Beleza? Tranquilo. Mourão já vai pegar o barco andando. Você tá comigo? Bacana? Beleza. Mourão encerra em 2022. Ele pega o finalzinho, aí pega, digamos, esse semestre aqui e até outubro do ano que vem, até as próximas eleições. Bacana? A pergunta é, Mourão pode candidatar à reeleição? Pode. Porque esse trechinho que ele pegou já contou como se tivesse ficado 4 anos. Já contou como se tivesse ficado 4 anos. Ele chamou isso de mandato tampão. Ele tampou esse buraco, mas já valeu como se tivesse ficado 4 anos. Ele ficou 1 ano só, professor. Não interessa. É como se tivesse ficado 4 anos. E aí, se ele for candidatar, ele já vai candidatar como se fosse para a reeleição. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Beleza. Vamos aprofundar ainda nesse tema. Imaginamos a seguinte hipótese. Vamos descer aqui para o prefeito daqui da capital do Mato Grosso, né, de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Não tive o prazer, o professor Emanuel Pinheiro, prefeito hoje, ele foi professor de Direito Constitucional. Na época que eu estava na academia, na faculdade, ele era professor. Eu lembro que eu cruzava com ele nos corredores e até pensei que ia ter aula com ele, e na época ele era deputado, se não me engano, até pensei que ia ter aula, mas não tive. Bacana. Beleza. Maravilha. Imaginamos que o Manuel Pinheiro, ele já está no segundo mandato. Beleza? Ele já está no segundo mandato. Beleza? Ele ganhou 4 anos e agora ele vai ficar uns 4 anos. Bacana? Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo. Professor, ele encerrou os 8 anos. Bacana? Ele encerrou o mandato do prefeito de Cuiabá. Bacana? A pergunta é, professor, ele pode fazer mais um aqui em Cuiabá? Não. Professor, te pergunto, ele pode ir para Chapada e ser prefeito... Veja, já acabou os 4 anos aqui em Cuiabá. Ele pode ir para Chapada dos Guimarães e concorrer ao cargo de prefeito de Chapada dos Guimarães? Não. Mas, professor, não é no mesmo mandato? Ele não já ficou 4 anos? Ficou. Você está certa. Bacana. Só que esse terceiro mandato que ele está realizando como prefeito é como se fosse uma extensão.
O Supremo entendeu que, nesse caso, é proibido, pelo fato que começaram a ocorrer no Brasil o chamado prefeito itinerante, né? Até tem um nome, prefeito itinerante ou prefeito profissional. O cara, a profissão dele era ser prefeito. Ele ficava 4 anos, mais 4 anos, ia para Várzea Grande, ficava mais 4 anos, mais 4 anos, ia para outro município, 4 anos, mais 4 anos, voltava para o primeiro, 4 anos, mais 4 anos. O cara ficava itinerante. Não pode. Se ele ficou 4 anos aqui, não pode se repetir mais 4, não pode se repetir mais 4 anos o terceiro mandato em nenhum município de Mato Grosso. Professor, ele pode ser para governador? Governador pode. Para prefeito que não pode. Beleza? Então veja, essa regra do terceiro mandato é uma regra muito rígida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Terceiro mandato é uma regra rígida no Brasil, sem tolerância. Beleza? Guarda isso no seu coração. Terceiro mandato no Brasil é tolerância zero. Guarda isso, que eu vou precisar desse conceito mais à frente. Beleza? Um abraço, pessoal do Josanca. Delma, Genivaldo, um abraço. Vamos lá? Fechamos a primeira situação, que é a proibição do terceiro mandato. Até agora, tudo bem? Pessoal da mentoria que está acompanhando o material, tá tudo ok até aí? Beleza? Dá um ok, dá um feedback para mim, vê se está travando. Todos... Veja. Todo mandato se aplica a todos os cargos? Não. Boa pergunta, Jéssica. Não. Só no executivo, tá? Só, Jéssica. Só no executivo, viu, Jéssica? Vou te explicar, Jéssica, de novo, tá? Então, eu tenho prefeito de Cuiabá 4 anos no Manuel, mais 4 anos prefeito em Manuel. Perfeito? Tranquilo? Prefeito. Perfeito. Bacana? Ele pode sair agora, no próximo mandato. Ele está liberado. Ele pode ser governador? Pode. Pode ser deputado federal? Pode. Pode ser presidente da república? Pode. Mas não pode ser prefeito de novo. Tá bom? Professor, isso aplica para governador? Aplica, mas para o governador fica mais difícil, né? Por exemplo, o cara é governador do Mato Grosso, 4 anos. Aí ele fica como governador mais 4 anos, beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí ele vai ser governador do Paraná. Entendeu? É mais difícil você encontrar isso. Agora o prefeito dá para poder dar um migué, né? O cara é prefeito em Cuiabá 4 anos, depois é prefeito em Cuiabá em 4 anos, aí ele vai ser prefeito lá em Codó, Wagner. E vai ser prefeito lá em Codó. Sabe onde fica Codó, Wagner? Codó fica lá no Maranhão. O cara é prefeito terceiro... Veja, ele vai se inscrever como prefeito lá. Ninguém vai saber que o cara... Mas ele vai lá e quer ser prefeito lá naquela cidade. Não pode. Bacana? Agora sim, vamos avançar e vamos para o parágrafo 6º do artigo 14, ok? O artigo 14 vai falar assim. É a chamada de... Lembre-se, estamos trabalhando ainda com chefe... Vamos trabalhar só com o chefe do executivo. Por quê? Essa primeira regra que eu falei de apenas 2 consecutivos é só para chefe do executivo. Por quê? Eu posso ter um deputado federal que fica 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eu posso ter um senador que pode ficar 8, mais 8, mais 8, mais 8. Veja, para o legislativo, vai embora. Um abraço, Antunes. Para o legislativo, vai embora. Para o chefe do executivo, existe essa limitação. Bacana? Dá um hope aí, está tudo ok. Estamos no artigo 14 que está chegando agora. Beleza? Vamos devagarzinho. Como se estivesse dando feijoada para criança, né? Você já deu feijoada para criança, Jéssica, né? Tem bebê, né? Pega a feijoada, aí coloca na boca, aí pega um pedacinho de carne, né? Dá aquela mastigadinha. Aí você vai dar para criança, você vê que tá dura ainda, tá quente. Aí você assopra, coloca mais um pouquinho dentro da boca, mastiga. Aí dá aquela regurgitada assim, para dar aquela molhadinha na carne. Aí dá na boquinha da criança a feijoada. Assim tem que ser, aquele pedacinho de bucho. O bucho tá até branco, né? E dá na boquinha da criança. Come bucho. A criança pega até o bucho, até chora de gostoso. Bacana? Então tem que ser assim, devagarzinho. Segunda situação. Segunda situação é a chamada desincompatibilização. Desincompatibilização, veja, para outro cargo. Desincompatibilização para outro cargo. Bacana? Vamos entender isso. O artigo 14, parágrafo 6º, fala assim. Fala não, ele está escrito assim. Para concorrerem a outros cargos. A outros cargos. O presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar. Grifa no seu material, grifa aí, renunciar. Renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. 6 meses antes do pleito. Anotou isso? Guarda essa informação nos 6 meses antes do pleito, que eu vou usar isso mais pra frente. Eu vou precisar de você, desse conhecimento, tá?
Então, exemplo aqui no Mato Grosso, quem não é do Mato Grosso, tem muitos alunos meus que são de São Paulo, graças a Deus, temos muitos alunos aí espalhados pelo Brasil. Mas aqui no Mato Grosso nós tivemos um exemplo claro que foi do governador Blairo Maggi. O governador Blairo Maggi, hoje senador da República, ele ficou 4 anos como governador, depois ele foi reeleito para 4 anos, ele ficou só 2 anos, porque ele ele ficou 4 anos, ele ficou 4 anos, né? Ele ficou 3 anos e meio, porque na eleição seguinte ele candidatou para senador da República. E aí, para candidatar para senador da República, ele teve que renunciar 6 meses antes. Ele renunciou 6 meses antes. Quem entrou na época, lembra quem entrou no lugar? Silval Barbosa, né? Muito conhecido aqui no Mato Grossense, Silval Barbosa, né? Entrou Silval Barbosa nessa época. Mas ele candidatou a Senado da República, foi vencedor e é senador da República. Perfeito? E veja, ele saiu da esfera do Executivo e foi para o Legislativo. Pode, desde que antes, 6 meses antes do mandato, ele renuncie e vá pleitear outro cargo. Beleza? Esse lance de renunciar 6 meses, eu quero que você guarde aí, que eu vou usar isso aqui na última hipótese. Bacana? Maravilha. Chegamos ao coração da matéria. Chegamos ao filé. Chegamos à porção de calabresa com batata fritas, cebola, ok? Aquela batata frita, cebola, bacana? Com um pedacinho de picanha pra gente petiscar agora, comer e tomar uma cervejinha pra quem toma, ou tomar aquele suquinho ou aquela Coca-Cola gelada pra quem bebe. Bacana? Agora é a hora do filezinho. Chegou o filezinho pra gente comer, né? Delícia, né? Minha janta tá ali, um milho cozido, mas tá bom, vamos lá. Tem que emagrecer. Vamos ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Bacana? Ele fala assim, vamos ler todo o parágrafo e nós vamos fatiar ele. Hoje eu quero ensinar isso nunca mais, vou até gravar essa aula. Professor, como que é essa legitimidade reflexa? Já vou mandar para o aluno. Toma, assiste essa aula aí inteira que eu fiz pensando nisso. Olha lá o teor do artigo 14, parágrafo 7º, que é a ideia do nosso legislador constituinte originário. O que ele pensou? Ele falou o seguinte, olha, são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Eu vou explicar isso agora. São inelegíveis no território da jurisdição do titular. O que é o território da jurisdição do titular? Ou seja, o prefeito, qual que é o território do prefeito? A cidade. Governador, qual que é o território? Ele fala jurisdição, termo incorreto, né? Jurisdição não é para ser jurisdição, é para ser atribuição. Bacana, jurisdição é um termo jurídico, vai tratar a respeito de dizer o direito. Jurisdição a gente vai falar de norma, de judiciário, e não de executivo. Mas tudo bem, errou o termo legislativo, vamos embora. Então, para o município, prefeito, o município. Para o governador, o estado inteiro. Para o presidente, o Brasil todo. Beleza? Esse é o território de cada chefe do executivo. Bacana? Vamos continuar lendo. O cônjuge. Quando eu falo cônjuge, no artigo 14, parágrafo 7º, lê-se companheiro. A união estável goza dos mesmos direitos e impedimentos para o casado. Então, a união estável tem os mesmos direitos, herança, patrimonial, previdência, tudo que eu falo para quem é casado, eu aplico para aquele que está em união estável. Os conviventes. Bacana? Ou companheiros para uma parte da doutrina. Beleza? Homo ou heterossexual. Cônjuge, estou falando homo ou heterossexual. Bacana? Então, nesse cônjuge aí, você está anotando, Delma? Anota aí. Nesse cônjuge, leia-se cônjuge hétero, homo, leia-se companheiro, tá? Companheiro ou convivente. E os parentes consanguíneos, descendência, onde nós estudamos ontem, nós estudamos descendência, nós estudamos ontem jus sanguinis, né? Descendência ou afinidade. Afinidade, meus amigos, quem são esses afinidades? Eu já vou falar para você a lista para você anotar, tá? Mas eu estou falando de sogra, tá? Sogra e cunhados, tá? Já gravei sogras e cunhados. Essa galera. Falou na prova sogra, falou na prova cunhado, entra no pacote aqui. Bacana, Carol? Vamos lá, então. Até o segundo grau, aliás, afins até o segundo grau. Nesse até o segundo grau, deixa eu falar para vocês, tá?
dica. É muito comum em prova, qualquer prova, desde, sei lá, professor em Peixoto do Azevedo, como para juiz federal. Esse segundo, até o segundo grau, o examinador, em vez de colocar segundo, ele vai colocar terceiro grau. Por que ele coloca... Não, cocunhado não, só o cunhado, tá? Cocunhado não entra, só cunhado, viu? Calma, Kaira, calma aí. Só cunhado, tá? Agora eu vou falar dessa classificação, mas cocunhado não entra. Concunhado, né? Não entra. Só cunhado. Bacana? E já vamos isolar, porque eu vou falar pra você que cai na prova. O examinador não viaja na maionese, ele aplica direto. Vem comigo. Até o... Tá? Vamos deixar eu responder, né? Então, até o segundo grau. Então, deixa eu explicar novamente. Então, vou te dar duas dicas para você decorar esse até o segundo grau. Primeira, na nossa Constituição Federal, só tem essa hipótese escrita na Constituição segundo grau. Não existe na nossa Constituição Federal o termo terceiro grau. Só existe segundo grau. Professor, ainda não vou conseguir decorar. Eu vou chegar na prova e vou confundir com terceiro grau. Eu pensei nisso. Fiz um bizu aqui. Olha só. Se você escrever, e a lei fala, a Constituição fala, artigo 14 fala, parágrafo 7, são inelegíveis. Se você colocar inelegíveis, são 11 letras. Se você escrever embaixo, segundo grau, são 11 letras. Vou repetir. Na nossa, tá invertido, né? Mas o que está escrito aqui, vou traduzir para você. Está escrito inelegíveis. E embaixo está escrito segundo grau. Está escrito inelegíveis. E embaixo está escrito... Pronto. Agora, inelegíveis e segundo grau. Inelegíveis são 11 letras. Segundo grau também são 11 letras. Terceiro não dá, viu? Terceiro grau não dá. Entendeu? Então pronto, você já decorou. Já decorou. Então, inelegíveis tem 11 letras e segundo grau tem 11 letras. Só você contar. Você contou, você consegue acertar a questão. Beleza? Tranquilo, já te dei a dica. Já não erra mais. Você não vai errar mais. Quando você viu lá na prova, são inelegíveis o território, jurisdição, titulares, cônjuges, parentes, consanguíneos ou afim, até o terceiro grau. Foi terceiro grau? Terceiro 7. Não dá. Não bate. Segundo grau. Opa, terceiro grau, segundo grau. Bate. 11. Bacana. Beleza. Maravilha. Continuando nossa leitura. Ou por adoção, tá? Toma cuidado. Do presidente da República, do governador de estado ou territórios, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores. 6 meses anteriores, crava aí, 6 meses anteriores ao pleito. Aí vem a exceção. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos entender. A inelegibilidade reflexa, a teu nome fala, ela é reflexa porque a minha condição de prefeito, a minha condição de governador, a minha condição de presidente reflete naquelas pessoas que estão até o segundo grau da minha linha, consanguínea ou afinidade. Quem eu atinjo, professor? Quem eu atinjo? Para cima, os pais e os avós. Bacana? Para baixo, os meus filhos e netos. Colateral, irmãos, ok? Os irmãos. Bacana? O irmão já é colateral, o colateral já começa em segundo grau, né? Os irmãos, colaterais. E por afinidade, professor, pode anotar, a sogra e cunhado. Só. Com cunhado, não. Sogro, sogra e cunhado. Ponto. Essas pessoas, primo, professor, tá fora. Eu não falei aqui, tio, tá fora. Pode candidatar, não tem problema nenhum. Então, o núcleo familiar, ele é mais próximo. Pai,
avô, filho, neto, cônjuge, hétero, homo ou companheiro, ao meu lado, colateral, irmão, já sai no segundo grau, já morreu, afinidade, sogra e cunhado. Acabou. Primo, tá fora, pode candidatar. Perfeito? Primeiro quando você olhar a questão, primeiro você olha, essa pessoa o que ela é? Ah, é filha. Opa, filha não pode. O que essa pessoa é? Cunhado. Opa, cunhado não pode candidatar. Cunhado não pode candidatar. Olhou lá, tio. Opa, tio tá fora. Sobrinho, tá fora. Bacana? Crava de novo. Vou cravar de novo. Você insistindo que essa aula realmente ela tem que ser muito didática. Que eu vou aumentar o nível da aula. Eu vou aumentar o nível da aula. Vou dar profundidade, vou dar entendimento do STF. Então eu tenho que ensinar para você de novo. Quem são inelegíveis ao prefeito, ao governador e ao presidente? Pais, avós, filhos e netos. Essa é a linha, né, de sucessão que a gente estuda no direito civil. Ao seu lado, cônjuges, companheiro, homo ou heterossexual. Colaterais, irmãos, morre ali, irmão, morre. Afinidade, sogra e cunhado. Pronto. O resto que eu não falei aqui, pode candidatar que não tem nada a ver com o presidente, com o chefe do executivo. Bacana. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Vamos para cima. Normalmente eu começo com o prefeito e eu vou para cima. Eu vou falar com o presidente da República agora. E vou dar o exemplo do nosso presidente atual. O nosso presidente da República, ele está no seu primeiro mandato. Bacana. Já revisando, ele pode candidatar para mais 4 anos em 2022? Pode ou não pode? Pode. Perfeito. Se ano que vem ele decide sair para senador, o que ele vai ter que fazer? Renunciar 6 meses antes do quê? Da eleição. Muito bem. Já estou feliz. Se você entendeu essa parte aí, já estou feliz. Hoje, ele como presidente, quem não pode ser presidente, quem não pode realizar nenhum ato, quem não pode candidatar a nenhum cargo. Entenda. Os filhos dele já eram um vereador, né? Um deputado federal e o senador. E o outro é personal styler, né? O caçula lá. Mas o 01, 02, 03, sei lá, eles já eram parlamentares. Bacana? Então ele poderia chegar muito bem, e hoje ele é presidente, não tem impedimento, porque para parlamentar não tem nenhum impedimento, reflexo, só para ele. Filho dele, vamos falar, calma, vamos falar agora. Vamos falar agora dos filhos, calma. Vamos falar agora, presta atenção. Vamos lá. O filho dele mais novo, que não é nada que eu falo, que não é candidato. A pergunta é, ele pode candidatar para presidente da República em 2022? Não. Porque o pai já é presidente. Bacana? Vamos tratar do que não é nada, que não é deputado, não é nada. Bacana? Esse filho dele, esse caçula dele, né? Ele pode ser prefeito de Cuiabá? Agora, ele é presidente hoje. Ele poderia ter candidatado a prefeito ano passado? Não. Ele não poderia em nenhum cargo no Brasil. Lembra que eu disse no início da aula? A jurisdição do presidente é o Brasil todo. Michele Bolsonaro, ele vai sair, imagina essa hipótese. O presidente ele vai sair para reeleição agora em 22. Michele Bolsonaro pode ser candidata para prefeita do DF? Prefeita não, governador do DF? Não pode. Ela pode vir aqui ser vereadora no próximo eleição para Santa Cruz? Não pode. Todo o Brasil em nenhum cargo eles não podem. Mas quem já era e já é candidato à sucessão, à reeleição, pode continuar. Por isso que os filhos dele, o que já era vereador, o que já era deputado e o que já era senador, podem continuar sucedendo. Só que é o seguinte, eles têm que ficar no seu carguinho. Vou te explicar. Um deles é senador, né? Ano que vem vai abrir a eleição para o Senado. Bacana? Vai ter uma vaga lá, vai ter que ver como está o Rio de Janeiro. 1 ou 2 vagas, depende do estado. Bacana? Beleza?
Se esse sujeito, o mais velho, queira candidatar para senador, ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode candidatar para presidente da República no lugar do Bolsonaro? Aí que vem a questão. Vamos entender. A situação é a seguinte. Se o Bolsonaro hoje ele está no poder, bacana, beleza, tranquilo. Se o Bolsonaro hoje ele vier a morrer, não desejo isso meu presidente, meu não, nosso presidente. Né? Nosso presidente, se ele morrer hoje, quem assume o cargo? Mourão. Bacana, beleza, tranquilo, maravilha. A pergunta é, em 22, Eduardo Bolsonaro pode candidatar a presidente da República? Pode ou não pode? Morreu hoje. Pode candidatar para 22, presidente da República? Pode ou não pode? Quero respostas. Agora é com vocês. E aí? Repito, presidente hoje, ele morreu hoje. Mourão assume como vice. Bacana, maravilha. Um dos filhos, qualquer um deles, que já é candidato, ou aquele que não é nada, pode candidatar a presidente da República, sim ou não? Pode, muito bem. Gostei. Pode. Pode candidatar? Pode candidatar, professor. Beleza. Maravilha. Vou continuar meu raciocínio. É eleito. O Eduardo Bolsonaro é eleito. Vamos colocar ele. Ele foi eleito. Bacana? Ele vai ficar quantos anos no poder? 4 anos como presidente. 22, 23, 24, 25, 25 para 26, né? 22, 23, 24, 25, 25, 26, que é a eleição de 26. Bacana? Beleza? A pergunta é, Eduardo Bolsonaro é presidente. Veja, o Jair morreu aqui, esse ano 2021. 22 ele foi eleito. Eduardo. Pode, porque o presidente morreu, pode ser eleito. Pode. Beleza, maravilha. Ele ficou 1, ficou 2, ficou 3, ficou 4. A pergunta é, ele pode candidatar para mais 4 anos? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. E esse é um entendimento recente do STF e vai cair na prova de vocês. Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui. Vou repetir a pergunta. Bolsonaro faleceu hoje. Eduardo Bolsonaro candidata na próxima eleição de 22. Ele candidata como, e por isso que eu falei que é possível que ele seja presidente da República. Porque se o Bolsonaro renunciar também antes de 6 meses, é como se tivesse morrido. Se o Bolsonaro renunciar antes de 6 meses, é como se tivesse morrido. Se o Bolsonaro renunciar antes de 6 meses, é como se tivesse morrido. Isso mesmo. Assume Mourão e o Eduardo pode candidatar? Pode. Cuidado. Eu falei isso para os alunos, perguntei, e os alunos falaram, não pode candidatar. Calma. Calma. Entenda direito. É possível. Isso é entendimento do TSE, é entendimento do Supremo. Bacana? Então vamos continuar nosso raciocínio. Vamos matar o presidente. Morreu o presidente. Ano que vem a eleição. Morreu o presidente. Assume provisoriamente o Mourão. Mourão fica até 22. Vem o Eduardo Bolsonaro com toda a comoção do povo e ele assume o poder. Bacana? Beleza. O Eduardo, ele assume o poder como presidente da República. Ele fica 4 anos. A pergunta é, ele pode candidatar lá em 2026? É 26? 22, 23, 24, 25, 26. Ele pode candidatar para um novo mandato, para mais 4 anos como presidente? Não. 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 Não pode. Não pode candidatar. É esse o atual entendimento, tá? Eu até coloquei para vocês uma jurisprudência. A vedação no exercício de 3 mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar. Aplica-se da mesma hipótese que os mandatos tenham sido suceder ao eleito que foi cassado. Mesma coisa, a ideia é a seguinte. Se o presidente da República hoje, ele morreu. Se o presidente da República hoje, ele é cassado. Se o presidente da República hoje, ele renuncia. Se o presidente da República hoje é impeachmentado, hoje, dia 29 de julho, assume Mourão nessas 3 hipóteses. Ano que vem, Eduardo Bolsonaro ou outro qualquer filho pode concorrer? Pode concorrer ao cargo de presidente da República. Ele vai ficar 4 anos como presidente se for eleito. Ele pode candidatar para a reeleição? Não. Sabe por quê? Quando o pai dele ficou 2 anos, 3 anos e pouquinho, já contou como se fosse um núcleo familiar. Já contou como se ele também tivesse tomado posse nesse período. Então quer dizer que ele só vai poder ficar
4 anos. Entendeu isso? Sim ou não? Vou repetir. Eu vou ser insistente que isso vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, hoje presidente da República, ele morre dia 29 de julho. O presidente da República é cassado. O presidente da República é impeachmentado. Sei lá, ele renuncia. Vem Mourão, fica. Em 22, o filho dele pode candidatar? Pode. Ele fica quantos anos? 4 anos, professor. Ele pode candidatar à reeleição? Não. Por quê? Para o Supremo ocorreu 2 mandatos consecutivos. Porque o núcleo familiar, o pai, esteve presente no primeiro, então a ideia é que houve uma sucessão desse núcleo familiar. Ou seja, houve, em tese, um duplo mandato. Ou, aliás, um primeiro mandato com o núcleo familiar, os filhos ali junto, e depois o filho sozinho. Então quer dizer que houve já os 2 mandatos consecutivos. Lembra que eu falei para você lá atrás? Tendo 2 mandatos consecutivos, pode o terceiro? Não. Porque mesmo que esse primeiro mandato não seja o prefeito, esse cara, não fui eu, mas não fui eu, não interessa. Houve o núcleo familiar. Bacana. Beleza. Quero ver seu joinha, eu quero ver sua curtida, eu quero ver você me acenar dizendo que você entendeu essa parte. Sim ou não? Vamos lá. Então, respondendo a minha pergunta, o Eduardo Bolsonaro pode candidatar? Pode. Em tese pode, como eu acabei de falar para vocês. Bacana. Beleza, então toma cuidado, viu? Bacana, show de bola, fico muito feliz. Kaira, eu vou aprofundar mais agora, tá? Eu vou usar mais, Delma, vou usar a inteligência de você. Bruno, vem comigo, olha só. Presta atenção. Imaginamos, agora uma outra hipótese. O Bolsonaro, ele fica 4 anos e é reeleito em 2022. Repetindo, Bolsonaro é eleito 4 anos e ele é reeleito em 22. Bacana? 22, 23, 24, 25, 26. Bacana? Ficou 2 mandatos consecutivos. Beleza? 6 meses antes do mandato, antes 6 meses antes das eleições, 6 meses antes, digamos assim, ou acontece como hoje, como eu falei, ele renuncia 6 meses antes do pleito. 6 meses antes ele renuncia, ele sai fora para candidato a outro cargo. Bacana? Ou ele morre. Ou ele é cassado, impeachmentado. Se ele é cassado, quem assume? Mourão. Como eu disse para vocês, no primeiro quarto de ano, pode o Eduardo, eu falei para vocês. Nesse primeiro mandato do presidente agora, esse mandato atual, se ele morrer hoje, o Eduardo pode, você já entendeu. Se ele morrer hoje, Eduardo pode, bacana? Mas o presidente ficou 4 anos, depois ele ficou mais 4 anos. A pergunta é, Eduardo pode entrar aqui? Não pode. Se foi 2 anos consecutivos, se foi 2 mandatos consecutivos, foi 2 mandatos consecutivos, mesmo se ele morrer aqui, no último ano do segundo mandato, se ele morrer aqui, não pode Eduardo Bolsonaro assumir como presidente da República, porque aí figuraria 3 mandatos consecutivos. Vou repetir para poder fechar a aula de hoje. Só quero parar aqui, não quero confundir mais vocês. De novo, o presidente da República está terminando o seu primeiro mandato. Ele morreu hoje, foi renunciado, ele renunciou, foi cassado, impeachmentado. Assume Mourão. 2022, vem novas eleições. Um dos filhos dele pode candidatar? Pode. Sem problema nenhum. Pode candidatar? Pode. Ele não reflete mais em ninguém, ele não é mais o poder. Lembra? Refletir. Ele não reflete mais em ninguém. Então ele pode candidatar como presidente da República? Pode. Se vencer, fica 4 anos. Se venceu, ficou 4 anos. A pergunta é, esse Eduardo Bolsonaro, que pegou o mandato de 22 a 26, ele pode ficar mais 4? Não. Porque o núcleo familiar, o pai dele, já ficou aqui 4 anos. Ou 3 anos, ou 1 ano, ou até 1 dia. Isso já conta como núcleo familiar e nesse fato não pode existir um terceiro mandato consecutivo de todo o núcleo familiar. Beleza? Tranquilo? Imaginamos só poder fechar agora. Existe uma súmula do STF, deixa eu falar dessa súmula aqui, né? Se caso, tem a súmula vinculante 18, a súmula vinculante 18 é importante nós falarmos sobre ela. A súmula vinculante 18 fala assim, a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a elegibilidade prevista no parágrafo 7º, artigo 14 da Constituição.
imaginamos que a primeira-dama e o presidente da República divorciam agora. Divorciam agora. Divorciam agora. A pergunta é, ela pode candidatar para presidente em 22? Ela pode candidatar para presidente. Ou por qualquer outro cargo eletivo no Brasil? Não pode. Porque continua a inegibilidade para ela. Beleza? Porque se ele morrer, tudo bem. Aí ela pode candidatar. Mas se não morreu, houve apenas o divórcio. Porque acontecia o quê? O que o Supremo identificou? Lá na prefeitura lá de Cocalzinho, lá, sei lá. Né? Nessa prefeitura, o casal, o prefeito e a primeira-dama casavam e combinavam. Olha, vamos divorciar no meio do caminho do mandato, aí você é candidato na próxima. Vai estar divorciado, não vai ter mais elegibilidade reflexa. O Supremo chegou e acabou com essa bagunça. Negativo, não pode. Se você separou, se você divorciou durante o curso do mandato, persiste a inegibilidade reflexa. Letícia, beleza? Edson, beleza? Bacana, galera. Eu acho que é isso aí. Não vou falar mais. É isso que eu queria passar para vocês. Mais que isso, confunde. Eu só quero que vocês parem nessa parte. Você entendeu um terço do que eu falei aqui. Estou muito feliz. Eu quero... Me dê um feedback. Senão eu explico tudo de novo. Fico mais uma hora aí, não tem problema. Tá tudo ok? Entendemos a inelegibilidade reflexa? Pessoal da mentoria. Professor, eu tô com vergonha de perguntar. Terminando a aula aqui, pode mandar no privado que eu te respondo. Beleza? Tranquilo? Se não tem dúvida, tem dívidas, viu? Pessoal da mentoria, vamos fazer o quê? Resolver as questões que eu mandei para vocês da meta de hoje, tá? Recebi poucas questões da meta de hoje. Pessoal da mentoria, todo dia tem exercício, tem simulado para resolver. Um abraço aí, Érica. Quem mais? Manda um abraço agora. Vai dar um hope aqui, dá um tchau, galera. Edson, Brunão, Letícia, Delma, Jacobinei, Jaine, Bruno Marcel. Quem mais? Kaira, Valdeci, Giovana Maria, Rafael Teles, Maísa, Alex Alves, Dani, quem mais? Jaine, já tinha falado. Delma já tinha falado também. Obrigado, Delma, pelo elogio. Opa, fica aí, tá caindo aqui agora. Bueno, um abraço. Quem mais? Júnior, Bruno, já falei, Antunes, beleza. Muita gente aqui, Caio, mas dá para falar para todo mundo. Mas o Wellington Barbosa, Ellen Strobel, Igor, Genivaldo, já falei. Que mais? Malu, Deia, Rufino, Jaine, já falei. Márcio, Vitória. Professor Jefferson, eu vou olhar direito sua questão do senhor, que eu não respondi, eu não fiquei satisfeito. Eu vou olhar aqui o que o senhor perguntou e te mando, tá? Ou então faço até uma live para te responder. Uma vez realizado o plebiscito e referendo no exercício da democracia direta, pode posteriormente o Poder Legislativo editar legislativos em sentido contrário ao que foi decidido diretamente pelo povo? Plebiscito não, referendo sim, tá? Referendo pode, tá? Plebiscito, eu já acho que eu respondi, já tinha falado isso lá atrás. Não sei se está certo, mas é isso aí, professor. Se eu te enrolei, me avisa que eu estudo mais um pouquinho, não tem problema. Beleza? Tranquilo? Um abraço. Até a próxima. Deixa eu soltar aqui pra gente finalizar a musiquinha dançando aqui. Cadê? Encerrar essa aula aqui feliz lá em cima. Um abraço, galera! Salve, salve! Até mais, galera! Tchau, tchau!